Nesta aula nós vamos trabalhar com o Decreto-Lei 911, que vai falar da alienação fiduciária. E é importante que você saiba diferenciar alguns pontos e algumas terminologias para que possa entender, na hora da prova, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então vamos lá, acompanhando aí com o material, e eu vou chamando a atenção dos pontos mais importantes. Então nós começamos com a lei, ela altera, o artigo 66, esse decreto-lei altera o artigo 66 da Lei 4.728. E por isso que começa aqui artigo 66. A alienação fiduciária em garantia, ela transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada. Bom, nós temos que identificar primeiro as terminologias. Quem seria o credor numa alienação fiduciária e quem seria o devedor? A terminologia é o seguinte: fiduciante é o devedor, fiduciário é o credor. Então eu anotei aqui: fiduciante, devedor e fiduciário, credor. Quando você vai a uma concessionária e compra um veículo em alienação fiduciária, nós temos lá que você vai pegar o dinheiro no banco, o banco vai pagar aquele veículo, vai passar para o seu nome, mas está alienado. Lá embaixo no documento, em um campo, vem lá, alienação fiduciária. Significa que o banco é o credor e você é o devedor. Então, nesse caso, o credor, o banco, vai transferir o domínio resolúvel, significa que se você não pagar, vou resolver esse contrato e vou pegar esse bem de novo para mim. É mais ou menos isso que funciona. Então, é um domínio resolúvel e a posse indireta da coisa alienada. Por quê? Porque o credor, ele não vai ficar com o veículo. Então, a posse dele é indireta. E o fiduciante devedor, a posse dele é direta. Então, nós temos indireta para o fiduciário e direta para o devedor. Agora, independentemente da tradição efetiva do bem. Observe que transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse, independentemente da tradição. Significa da entrega desse bem, tornando-se o alienante ou o devedor um possuidor direto, como eu mencionei aqui, e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbe de acordo com a lei civil e penal. Entendeu? Você vai na concessionária, você não tem o dinheiro para comprar à vista aquele veículo. Eles vão oferecer para você um financiamento. Na verdade, esse financiamento é um contrato que você faz de alienação fiduciária. O banco vai passar esse dinheiro para a concessionária e você vai ficar devendo para o banco. Por isso você é o devedor e o banco é o credor. Você é o fiduciante e o banco é o fiduciário. Bom, continuando, nós temos que alienação fiduciária somente se prova por escrito. Temos que ter um documento, um instrumento escrito. E esse documento ele pode ser público, lavrado no cartório de notas ou particular. Então, há duas possibilidades. Agora, exige uma obrigatoriedade, mesmo sendo público ou particular, que ele seja obrigatoriamente arquivado. Uma cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor. Atenção, não vai ser registrado no domicílio do devedor, e sim no domicílio do credor, sob pena de não valer contra os terceiros, as terceiras pessoas interessadas que queiram saber a respeito, até mesmo dos créditos que o fiduciário possui. Agora, além disso, tem que constar nesse contrato, nesse instrumento, que sendo público ou particular, nós temos que constar o quê? O total da dívida ou sua estimativa, o local e a data do pagamento, a taxa de juros, comissões, cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária com a indicação dos índices aplicáveis, só corrigindo que não tem esse acento, a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Então, isso aqui é muito importante ter no contrato. Então, isso é obrigatório. Observe que nós temos letra A, B, C, D e o examinador pode formular alguma questão com relação a esse assunto. Como podemos ter questões, o que deve ter no contrato de alienação fiduciária? Ou, obrigatoriamente tem que ser registrado ou não? Ou seja, tem que ser arquivado ou não?
contrato já existe, vou ter que arquivar aonde que eu arquivo? No cartório, aqui no registro de títulos e documentos. Ele pode ser público? Pode. Pode ser particular? Pode. E o fiduciante, que é o devedor, ele tem a posse direta ou indireta? O fiduciante tem a posse direta. O fiduciário tem a posse indireta. Então, nós temos aqui algumas questões que podem ser formuladas com relação a esses parágrafos. Continuando, se na data do instrumento, ou seja, se na data do contrato que você assinar de alienação fiduciária, se ele não for ainda proprietário da coisa, objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transfere ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior. O que está querendo dizer aqui? Muitas das vezes você tem um veículo e o veículo já é seu. Você precisando de dinheiro, você vai fazer o financiamento desse veículo. Então, nesse caso, você vai fazer um contrato de alienação fiduciária. Então, por isso que fala, se na data do instrumento, na data que fez o contrato de alienação fiduciária, o devedor ainda não for o proprietário, então aí se você não é o proprietário, você está comprando diretamente numa agência, numa concessionária. Então nós temos aí que o domínio fiduciário, o domínio dessa compra, vai se transferir ao credor no momento da aquisição. Então, na hora que você compra lá na agência o veículo financiado, aquele automaticamente é transferido para o banco e não seu. Você vai ter a posse direta, mas quem é o verdadeiro proprietário é o banco. Por isso que não pode penhorar bens alienados. Você pode penhorar os créditos desses bens que estão alienados. Porque quando o juiz manda penhorar um determinado veículo e ele está alienado, esse veículo não é da pessoa que está devendo, esse veículo ainda é do banco, salvo quando ele quitar a dívida que passa para ele. Então, parágrafo 3º. Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, por exemplo, número de chassi, por marcas e sinais indicados no instrumento de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário, o banco, o ônus da prova contra terceiros. Ou seja, se houve financiamento de máquinas de costura, de veículos, você tem como identificar, mas de repente não existe esse número de identificação. Ora, nesse caso, é o banco, o fiduciário, proprietário, credor, o ônus, ele que tem a obrigação de provar contra qualquer terceiro a identidade dos bens de seu domínio que se encontra em poder do devedor. Vamos imaginar a seguinte situação. Chega um oficial de justiça e penhora uma máquina em uma loja. Só que essa máquina está alienada fiduciariamente. Se a pessoa que alienou, o banco que alienou, não conseguiu identificar essa máquina, o banco vai ter que ter provas, fotografias, documentos que aquela máquina é dele e não daquela loja. Por isso, ele vai tentar alegar que o oficial de justiça não poderia penhorar porque aquela máquina não é daquela loja. Aquela máquina ainda é do banco, que é o fiduciário. No caso de inadimplemento da obrigação garantida, isto é, inadimplemento é não pagou, o proprietário fiduciário, ou seja, o banco, pode vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. Isso acontece muito na justiça, quando a pessoa faz o financiamento do veículo e ela não consegue pagar. O banco entra com ação na justiça para ter a busca e apreensão daquele veículo, ela vai pegar aquele veículo, vai fazer a venda para poder pagar o seu crédito. Por isso nós falamos que a pessoa que está com o veículo, ela é o fiduciante, ela é devedora e, portanto, ela deve arcar com as despesas. Se o processo da venda da coisa não bastar, isto é, o bem está tão velho que não é suficiente para pagar a dívida, ou seja, para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas na forma do parágrafo anterior, que nós mencionamos aqui, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado. Então, mesmo que o veículo esteja tão velho, não valha o que é a dívida, então, nesse caso, ele, o fiduciário, ou seja, o fiduciante, o devedor, continua devendo. Então, só de pegar o veículo, se vendeu e não deu para pagar, fica devendo ainda.
Agora, é importante essa cláusula aqui, que eu já mencionei em outra aula, que você não pode colocar uma cláusula no contrato de garantia fiduciária que o proprietário, ou seja, o banco, ele possa ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no seu vencimento. É nula qualquer cláusula nesse sentido. O fiduciário credor, ele não pode ficar com a coisa alienada. Cláusula no contrato nesse sentido, ela é nula. Também um tópico importante para você fixar. Aplica-se a alienação fiduciária em garantia o disposto no artigo 758, 762, 763, 802 do Código Civil no que couber. Então, esses artigos aqui. O devedor que alienar ou der em garantia a terceiros coisa que já é alienada fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. No artigo 171 do Código Penal nós temos, artigo 171, obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardio ou qualquer outro meio fraudulento. Estelionato. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Temos aqui o crime de estelionato. Portanto, se você comprar alguma coisa alienada, você não pode vender. Não se preocupe com o parágrafo 9º, porque cita um artigo do Código Civil, isso não se aplica na nossa matéria. Também temos que verificar de que época que é esse Código Civil, se é a partir de 2002 ou antes, ou de 1916, então não vamos ficar perdendo tempo com isso. A alienação fiduciária em garantia do veículo automotor deverá, para fins probatórios, constar do certificado de registro a que se refere o artigo 52 do Código de Trânsito Nacional. Então, quando você compra um veículo, lá na parte do recibo, aqui embaixo, tem um campozinho em que consta lá, alienado fiduciariamente a favor do banco X. Artigo 2º. E no caso de inadimplemento, no caso de não pagar, ou no caso da mora, ou seja, na demora das obrigações contratuais, garantidas mediante o contrato de alienação fiduciária, o proprietário fiduciário, ou seja, o credor. Observe que quando você compra, você não é o proprietário. Quem é o proprietário fiduciário é o credor. Ele poderá vender a coisa a terceiros, ele poderá vender os veículos a terceiros, independentemente, isso é importantíssimo você anotar, de leilão, independente de asta pública, é como se fosse uma espécie de leilão também, independente de avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Mas temos exceção. Qual a exceção? Salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato. Significa que se tiver previsto no contrato que deverá ser feito por leilão, vai ter que observar. Então, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes com advogado, com remoção e entregar ao devedor o saldo apurado. Se sobrar alguma coisa, o devedor, ou seja, o fiduciante, vai receber essa quantia. É lógico que se não houver nada, ele não vai receber nada. Então, ele só recebe o saldo do devedor se houver com a devida prestação. Se houver crédito para ele, se não, não vai receber nada. E é lógico que vai ser feita uma prestação de contas. Agora, o crédito que se refere a este artigo abrange também, é bom você anotar, o valor principal da dívida. Imagine que o carro valha, o veículo, o débito vale 10 mil, então 10 mil, mais juros e mais comissões. Além do que? Então nós temos ainda taxas, cláusula penal, é como se fosse uma multa, cláusula penal é uma multa por não ter pago, vai estar constando lá. Então se não pagar, multa tal, acrescimento disso. E ainda correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. Então, se isso aqui estiver no contrato, é bom você anotar principal, juros, correção, comissão, taxas, cláusula penal, correção monetária, tudo isso faz parte. Parágrafo 2º. A mora, ou seja, a demora,
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento. Então, venceu o prazo no boleto, você já está em mora. Significa, demorou a pagar. E poderá ser comprovada por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. Aqui nós temos uma observação importante, porque aqui nesse parágrafo, deixa eu mudar a cor, nós temos que, havendo a demora, você, o credor, o fiduciário, tem que enviar uma carta registrada com aviso de recebimento. Agora, não é necessário que você, que é o devedor, receba. Pode ser qualquer pessoa que assinar, vai ter validade. Então, a mora, uma das características que deve ser comprovada pela carta registrada. Parágrafo 3º. A mora e o inadimplemento, ou seja, a demora e o não pagamento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida, facultarão ao credor considerar de pleno direito vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Olha como é que é interessante aqui. Olha como, quando você compra alguma coisa em alienação fiduciária, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Se você estará em demora ou não cumpriu, as obrigações que estão lá nesse contrato de alienação fiduciária, o credor, ele pode considerar todos os boletos. Então, se você não pagou o primeiro, ele pode considerar todas as obrigações vencidas. E isso precisa ter um aviso? Não. Olha que fala aqui, ó, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial. E outra coisa é que o parágrafo 4º diz que essas regras aqui do parágrafo 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil é como se fosse um aluguel, né? É o leasing. Você compra com forma de arrendamento mercantil. O artigo 3º, o proprietário fiduciário, que é o credor, né? Por isso que fala aqui ou credor, poderá, desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo parágrafo 2º, que é enviar uma carta registrada, ou inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Por isso aqui, aí, o oficial de justiça irá cumprir o mandado de busca e apreensão. E observem que, quando é feito o pedido, o juiz pode dar liminarmente. E 5 dias após executada a liminar, então você tem um prazo, em 5 dias após ser feita a busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem do patrimônio do credor fiduciário. Então, se na hora que fez a busca e apreensão, após 5 dias, a posse passou definitivamente para o credor fiduciário. Então, aí nesse caso, as repartições competentes deverão expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus de propriedade fiduciária. Significa que fez a busca e apreensão, se fez a busca e já vendeu para outra pessoa, já transfere para outra pessoa. Então, nesse prazo de 5 dias, é a observação do parágrafo 2º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade. Não é pagar o que está atrasado, não. Ele tem que pagar o total. Exemplo, se ele atrasou a 5ª prestação, foi feita a busca e apreensão. Após a busca e apreensão, ele tem 5 dias para quitar o contrato todo. Se for um contrato de 36 meses, ele vai ter que quitar as 31 parcelas integralmente, senão ele vai perder o bem. Então, a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.
Então, ele só consegue receber o bem novamente se ele quitar a dívida. E nós temos que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar. Então, ele tem um prazo. Vamos supor que ele não pagou, mas ele tem ainda 15 dias para apresentar uma defesa. Então, nesse caso, 15 dias, 5 dias para quitar e 15 dias para apresentar a defesa. A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo 2º. Qual que é a faculdade? Pagar. Pagar em 5 dias a dívida toda. Caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Importante. Então, nós temos dessa sentença da execução liminar, cabe apelação. Pode aparecer para você lá agravo de instrumento, mas no caso aqui é apelação. Então, fique atento a esse detalhe. Importantíssimo isso aqui para a sua prova. Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário. Então, por exemplo, você teve 15 dias, você apresentou a defesa. Então, houve pedido de liminar, fez a busca e apreensão, você apresentou a defesa, e vamos supor que você ganha na sua defesa que o credor fiduciário está errado, o banco está errado. Então, na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz vai condenar o banco, o credor fiduciário, ao pagamento de multa em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Olha que beleza. Você ainda vai ter, se o banco fez coisa errada, você vai ter multa de 50% do valor que era devido. A multa mencionada no parágrafo 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário, ou seja, do banco, por perdas e danos. Os prejuízos que você sofreu, você pode entrar com ação de indenização moral, danos morais, que você vai ganhar também. Então tem que torcer. Geralmente o banco não faz isso, não. Eu nunca vi um caso do banco fazer coisa errada nesse sentido. E a busca e apreensão prevista no presente artigo constitui, também importante, a busca e apreensão é um processo autônomo. A busca e apreensão independe de qualquer procedimento posterior. Então, nós temos busca e apreensão, processo autônomo. Busca e apreensão independe de qualquer procedimento posterior. Parágrafo 9º diz que, ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional do Veículo Automotores, que é o RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Observe que o juiz do gabinete dele ele pode incluir a restrição desse veículo, porque o veículo não pode transitar, que tem que ter busca e apreensão desse veículo, que a própria polícia militar, polícia rodoviária, ao deparar com esse veículo em uma blitz, se buscar as informações sobre aquele veículo, já vai ter a busca e apreensão, já apreende aquele veículo. Agora, caso o juiz não tenha acesso a essa base, que é o RENAVAM, ele vai solicitar ao Departamento de Trânsito que registre o gravame referente a essa busca e apreensão do veículo e também, futuramente, se retire o gravame após a apreensão. E, além disso, o juiz determina a inserção do mandado em banco próprio de mandados. Agora, olha que interessante o parágrafo 2º. A parte interessada, no caso aí é o credor fiduciário, poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, com vistas à sua apreensão sempre que o bem estiver em comarca distinta. O veículo está em outra cidade. Então, você pode pedir o juiz da comarca a busca e apreensão. Ou seja, na verdade, é o credor fiduciário, né? Bastando em tal requerimento constar a cópia da petição inicial, da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. Parágrafo 3º. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo de 48 horas. Então, achou o veículo, fez a penhora do veículo. Qual é o prazo que o credor fiduciário tem para retirar esse veículo? 48 horas. Anote essa diferença. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos
documentos. Então, o devedor não pode causar empecilhos aqui. Aqui esse parágrafo 15 não é importante para a gente. O artigo 4º diz que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer nos mesmos autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva na forma prevista do capítulo 2. Aqui é o CPC antigo, então nós temos que converter no CPC de 2015. Não iremos fazer isso aqui agora porque não é importante. Se o credor preferir recorrer à ação executiva direta ou convertida na forma do artigo 4º, ou se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados a critério do autor da ação bens do devedor quanto bastem para assegurar a execução. Então, se não foi suficiente, você vai buscar bens do devedor fiduciante para pagar a dívida. Também aqui é o CPC de 73, então nós não vamos fazer análise. Estamos quase terminamos, vamos terminar esse bloco logo para poder você estudar depois. O avalista, o fiador, o terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor se subrogará de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária. Significa, o avalista está garantindo a dívida, o fiador também está garantindo a dívida, ou pode ter um terceiro também que esteja garantindo a dívida. Caso essas pessoas efetuem o pagamento da dívida do alienante, devedor, ele substituirá de pleno direito no crédito. Então, na verdade, quando ele paga a dívida, é dele o crédito, é dele o veículo. Então, nós não temos aqui que se um avalista paga, continua sendo do fiduciante. E o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, isso também aqui é importante, não impede a distribuição e a busca e apreensão do veículo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: a sua empresa comprou um veículo alienado, então seu veículo está alienado fiduciariamente. Esse veículo não pertence ao banco. Se você entrar em falência, recuperação judicial, se você pedir a recuperação judicial ou pedir a recuperação extrajudicial, que é quando você não está conseguindo pagar suas dívidas, nesse caso, o banco pode pedir a busca e apreensão desse veículo. O fato da empresa estar em recuperação judicial ou extrajudicial não impede a busca e apreensão do bem. Muita atenção. Na falência do devedor alienante, então você está falindo, fica assegurado ao credor, o proprietário fiduciário ou o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente. Então aqui nós falamos da recuperação judicial. E se for falência do devedor? O credor pode pedir a restituição do bem. Por que isso? Porque o bem comprado, alienado fiduciariamente, não é da empresa falida, não é da empresa em recuperação judicial ou extrajudicial. Esse bem pertence ao credor fiduciário. Efetivada a restituição, o proprietário fiduciário agirá na forma prevista nesse decreto-lei. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Se o bem está alienado fiduciariamente, não pode ter bloqueio dele, sendo que qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem nos termos do artigo 2º. Então não há aqui falar bloqueio de bem alienado, que não é da pessoa. E para finalizar aqui os últimos artigos, o Conselho Nacional de Trânsito, no prazo máximo de 60 dias a contar da vigência do decreto, expedirá normas regulamentares, aqui é coisa que já é finalização, né, do artigo. Faça sua leitura para você finalizar o tópico, e acho que era isso que nós tínhamos que ver sobre alienação fiduciária. Então são duas aulas, uma completando a outra para que você possa ficar craque e acertar se cair alguma questão nesse assunto. Bons estudos e até a próxima aula.